chegando aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Vai compartilhando, vai nos ajudando aí a nós alcançarmos mais pessoas através dessa live, para a glória do nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, que nos acompanha, que hoje está sentando para aprender da palavra de Deus, continuar aprendendo através da palavra de Deus. Nós estamos meditando no texto de 2 Crônicas 7,14, a resposta de Deus à oração de Salomão na inauguração do templo de Salomão. Então quero te convidar para que você esteja conosco nessa live, aqui no culto de ensino, no culto da palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração, para os nossos corações essa noite. Já quero te convidar para nós iniciarmos com uma oração. Você já prepara aí a sua família, a sua casa, pega a sua Bíblia, pega a palavra de Deus e vamos juntos caminhar, navegar nos tesouros da escuridade. Reúna a sua família e ore comigo agora, em nome de Jesus. Ore. Pai soberano e grandioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos proporciona mais uma vez de estarmos aqui reunidos em torno do teu nome. Nós estamos aqui juntamente com o teu servo, juntamente, ó Pai querido, com todos, Senhor, que estão espalhados por todo esse globo terrestre. Pai, que a tua palavra venha inundar os nossos corações. Nos ensina, Pai, com temor e tremor, ó Senhor da glória, para que compreendamos. Ó Deus, abre os nossos olhos para que venhamos ver, enxergar, Pai, os tesouros infinitos da tua palavra. Em nome de Jesus eu te suplico. Eu te rogo, ó Pai soberano, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos meditando em 2 Crônicas 7,14, como já falei para os irmãos. Gostaria de convidar todos vocês para que estivessem abrindo as vossas Bíblias agora no texto referido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós estamos só nesse texto e nós estamos tocando em alguns pontos. Eu gostaria de ler com vós outros, com todos aí que estão nos seus lares, na sua casa, nos acompanhando nessa live. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos juntos caminhar nas Sagradas Escrituras. Versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto que nós estamos nos propondo a meditar com os irmãos nessa noite. Nesta noite. Nós falamos primeiramente sobre se humilhar. Nós falamos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E eu falei na live passada, na sexta-feira passada, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos, que humilhar-se é ser totalmente dependente de Deus. Humilhar-se é se submeter a Deus. É voltar o seu coração para Deus. É se submeter à vontade soberana de Deus. Então, como você já viu, no capítulo 7, versículo 14, falamos na aula passada, se humilhar. Hoje nos propomos a falar um tema muito difícil, uma palavra que não é fácil, porque orar não é para qualquer um, é dever de todos, mas nem todos têm um compromisso da oração. Então, segundo as Crônicas 7,14, fala se humilhar, se submeter a Deus e orar. Orar. Orar é buscar a face do Senhor. Orar, como eu disse, é o dever de todos, mas nem todos têm cumprido com esse dever. Falar de oração parece ser até fácil. Parece ser fácil.
E é fácil falar de oração. O difícil é orar. O difícil é colocar em prática isso que é tão sublime e necessário para a vida cristã. Oração, do latim, é oratione. É o meio, algo que eu tomei nota de algumas coisas que quero compartilhar com vocês. É o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. É o meio que o próprio Deus proveu para nós. Se nós meditarmos e voltarmos às Escrituras Sagradas, também fiz algumas anotações aqui, e irmos para Hebreus capítulo 4, versículo 16, já quero te convidar a você caminhar comigo nas Sagradas Escrituras. Estou dizendo que oração do latim oratione, né, é o meio que Deus proveu, foi providência de Deus, algo que foi um problema de inimizade, de falta de comunhão e relacionamento que existia entre o homem e Deus. Deus solucionou através do sacrifício do seu Filho. Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Como eu já disse, nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos nenhuma possibilidade. Lembra em João, quando aquele cego é curado, cego de nascença, que o seu discípulo pergunta: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que estivesse assim? O cego é levado, Jesus faz ali com saliva e terra um lodo, põe um lodo nos olhos do cego, e a ele. E os irmãos conhecem o relato bíblico, e aí com isso, esse cego é chamado pelos os sacerdotes ali, o concílio de Israel, e eles se reúnem para saber, porque era um dia de sábado, porque aquele cego foi curado, quem tinha curado ele. O interessante é que o cego chega e diz: Deus não ouve pecadores. Quando ele diz que Deus não ouve pecadores, é um costume judaico, então se esse foi ouvido por Deus, ele não é pecador, não é isso que você está falando, porque eles estavam falando mal de Jesus. Então, se Deus não ouve pecadores, como é que pode ouvir esse homem? Então, havia inimizade, todo homem que pecar, esse morrerá, o relacionamento foi cortado. Não havia mais aquela proximidade, o homem se tornou inimigo de Deus, Efésios 2. Estavam debaixo da ira de Deus, porque oração é o meio que Deus proveu a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então, porque Deus proveu o homem para que o homem se relacionasse com Deus. Não tem como o homem se aproximar de Deus se ele não tiver reconhecido em Cristo a salvação para a sua alma e a providência, o que Deus proveu, a providência de Deus para que o homem torne a se relacionar com Ele. Oh, aleluia! Cristo é a providência. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus não fala com pecadores no sentido do pecado original, da culpa da inimizade, então é necessário haver uma providência. Então, oração é o meio que Deus proveu para que o homem ou ao homem, a fim que viesse a se relacionar, viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele, ou seja, com Deus. Capítulo 4, versículo 16, olha o que diz: cheguemo-nos, pois, com confiança, Hebreus 4 e 16, vou repetir, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então você tem toda a liberdade por Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, de se achegar a Ele, de se relacionar a Ele, porque a barreira de inimizade, de empecilho, de dificuldade, a cédula de acusação, aquilo que nós éramos injustos, Deus nos tornou justo por intermédio de Cristo, porque o próprio Deus proveu para Ele mesmo o sacrifício, o cordeiro, o sangue que precisava ser vertido, porque sem derramamento de sangue não há remissão, o pecado não é retirado, não há reconciliação. Mas graças a Deus,
que por intermédio de nosso Senhor Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Louvado seja Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, querido que está nos assistindo, que está nos acompanhando, você pode falar com Deus agora. Você pode se relacionar com Ele. Você pode buscar a face dEle. É uma coisa bem interessante de nós notarmos que os discípulos, ou melhor, o nosso Senhor Jesus, se você analisar nos evangelhos, vai ver que Jesus vivia uma vida de oração. Ele viveu orando e morreu em oração. Jesus morreu como viveu. Como, pastor? Em oração. Jesus viveu como morreu. Ou morreu, como viveu. Como foi que Jesus morreu como viveu? Em oração. Por isso que o apóstolo Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, pastor, eu tenho que orar? Está sempre com o joelho dobrado, orando? Não. Deus pede que o povo ore. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Paulo disse os varões levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda, orando. Você pode orar em pé. Você pode orar sentado, deitado. A motivação do teu coração, claro. A motivação do teu coração é que vai fazer a diferença. Reverência. Porque não adianta falar muito. E a oração é algo muito particular. Porque o próprio Jesus, ele nunca orou a sua oração íntima com os seus discípulos. Chamou os discípulos, vamos orar aqui. Chamou João. E quando chamou Pedro, Tiago e João, e os três não deram conta. Quando Jesus se apartou um pouco deles, pediu para ele clamar junto com eles, clamar com ele. Mas Jesus se aparta, porque a oração é individual. Nós vamos ver. Pastor, você falou que Jesus morreu como viveu, em oração. Mas tem que ter, né? Vamos ler a Bíblia. 23:46 de Lucas. Lucas 23:46. Jesus viveu, ou melhor, Jesus morreu como viveu. Jesus morreu como viveu. Lucas 23:46. Jesus clamou com grande voz. Isso é um clamor, oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Jesus morreu como ele viveu, em oração. Vou repetir a referência. É aí a nossa mídia, nosso irmão Felipe que está nos ajudando aí na transmissão, vai estar colocando as referências. Já coloca aí a primeira referência, você tome nota também, importante, pega a sua Bíblia, acompanhe, manuseie, vamos ler junto. Vamos concordar, não concorde comigo, concorde com as Escrituras. Primeiro nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a leitura que estamos lendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro ponto que falamos é o povo de Deus que clama. E quais são os requisitos que Deus exige do seu povo quando ele vai clamar? Quando ele vai clamar, primeiro, se humilhar. Humilhar-se é submeter-se a Deus. Submeter-se totalmente, sem reservas. Se submete a Deus, meu irmão. Humilhar é se submeter. Não é andar maltrapilho. Humilhar é se submeter. É deixar que Deus tome o domínio, o governo da tua vida, o controle das nossas vidas. E o segundo ponto que estamos falando é acerca de oração. Orar. Orar, do latim, orationem, que quer dizer é o meio que Deus proveu ao homem, desse com fim ao homem, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com ele. E nós lemos que, por isso nós podemos nos aproximar com ousadia, porque Deus já proveu o Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. Tirou a inimizade, o muro de divisão, a separação. Você pode ler também lá no Hebreus capítulo 4, versículo 16. Se aproxima com confiança, porque ele já abriu o caminho pela sua carne, que foi ferida, moída pelas nossas transgressões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus,
que nos reconciliou consigo mesmo por sua graça. Então nós vemos 1 Crônicas 7,14, vemos Hebreus 4,16, agora vemos Lucas 23, que Jesus ele morreu como ele viveu em oração, Lucas 23,46. Mas vamos continuar caminhando. Como eu disse, Jesus, como eu estava dizendo, e vou repetir, Jesus vivia uma vida de oração no seu ministério. Uma vida de oração. Sempre você vai ver nos evangelhos, se deparar na leitura dos evangelhos, eu separei algumas referências que não dá, são inúmeras as referências e o tempo não nos é oportuno para citar todas, mas recomendo, aproveite essa quarentena, leia os evangelhos, leia a Bíblia toda, leia toda a Bíblia, leia, navegue, mergulhe na Bíblia Sagrada. E com isso nós cresceremos na graça e no conhecimento. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, agora você tem tempo. Separe-se com Deus, vá para um local reservado, como fazia Jesus, exemplo de Jesus. Como eu dizia, Jesus sempre orou, reservado dos seus discípulos não tinham ainda uma capacidade, uma ideia de oração, ouviam falar de oração, havia as orações escritas, os salmos, os clamores dos judeus, mas eles não tinham experiência ainda de relacionamento com Deus através da oração de forma mais profunda. Vamos abrir, continuando o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Os discípulos pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que coisa linda. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Os discípulos sempre viram Jesus orando. Jesus é o nosso modelo de oração. Modelo de oração é Jesus. Exemplo de oração. Olha que coisa linda. Capítulo 11, versículo 1. Abra a sua Bíblia. Eu estou me emocionando aqui já com o texto, com a revelação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Então os discípulos tinham experiência de oração na orar. Quando acabou, disse-lhe um, não fala quem é, dos seus discípulos, porque não precisa aparecer o discípulo aqui. Senhor, ensina-nos. Ele não pediu só para ele. Ensina-nos os que ele tinha escolhido. Ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Como também João ensinou os seus discípulos. Você tem pedido para Jesus, me ensina a orar? Não, pastor, mas eu sei orar. Mas a oração que você está orando é do agrado de Deus? Aquilo que você está falando? Porque quantas vezes nós paramos para falar com Deus? E qual é o nosso relacionamento, o nosso nível de relacionamento com Deus? A gente sempre está, Senhor, me dá isso, eu estou precisando daquilo, Senhor, livra a minha casa, Senhor, faz isso. Olha, você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Mas imagina se eu sempre me aproximar de uma pessoa, estou usando no termo natural, aproximo-me de um amigo, que eu me desabafo com ele e estou sempre com a mesma conversa. Ô pai, me dá isso aqui, me ajuda com isso aqui, faz isso aqui para mim. Eu estou dizendo que você não pode, Jesus diz pedir e dá-se usar. Mas ali ele fala do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo, da busca do poder no batismo do Espírito Santo. Batei a se usar, buscar e achareis, né? E encontrareis, achareis. É o que Jesus está falando, você olhar nos outros evangelhos e comparar o mesmo texto, eles se completam. Mas o que eu quero falar é que esse discípulo pede para Jesus que ele ensine ele a orar. Oração não é monólogo. Agora nós estamos tendo, teoricamente, um monólogo. Mas ali atrás da tela, né, tem o nosso irmão Felipe, que está acompanhando, que está nos ajudando aqui nas lives, né, aí do nosso corpo de tecnologia. E ele pode passar alguma pergunta que você fez, está te respondendo com a paz do Senhor, te saudando, dizendo amém, e você está se relacionando. Então, a oração não é monólogo. Aqui, diante da tela do smartphone, eu estou só falando e você está me ouvindo. Mas com Deus não, querido. Na oração é relacionamento. Você fala com Deus e Deus fala com você. Então, o discípulo está dizendo, me ensina a orar. Quando for orar, primeiro, vai para um lugar reservado. A gente fala muito no público, mas pouca palavra tem proveito.
É no secreto que nós vemos o resultado. O teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Mas você não vai só ouvir falar, mas você vai parar também para ouvir. Você já teve essa experiência de parar para ouvir? Porque falar de oração é algo muito particular. É muito íntimo, é relacionamento. Mas vamos lá. Lucas 11, de 1 a 4. Vamos continuar. E ele lhes disse, quem disse? Jesus. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é o relato de Lucas sobre a oração dominical, a oração de Jesus, a oração modelo. Mas vamos aqui em Mateus 6, 9 a 15. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Por favor, me acompanhe. Mateus 6, do 9 ao 15. Pega a Bíblia aí. Vamos estudar juntos? Estamos falando de oração. Oração é algo muito particular, porque é o meio que Deus proveu ao homem para que esse viesse a se relacionar com Ele em comunhão. Se relacionar com Deus também em comunhão. Estabelece um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Essa oração dominical é um desprezo, desculpa a expressão da palavra, mas é um desprezo, é uma falta de reverência e de respeito com o que o bom mestre nos ensinou. Tornar esta oração um mantra em palavras, Deus não recebe essa oração. Oh, Pai Nosso, não, Deus não recebe. Aí eu estou aqui, Pai Nosso que estás no céu, pensando na morte da bezerra, nem diz, o ditado, pensando em outras situações. Isso não é o que Jesus ensinou. Ele ensina a ter um relacionamento de filho com seu Pai. Essa oração é um modelo, um exemplo, mas nós não devemos nos prender às palavras, nos prender a um mantra, a palavras, só palavras balbuciadas, se não vier do coração. Pai, tu és o meu Pai e eu te exalto. Pai nosso, nosso Pai, Pai querido, papaizinho nosso. Você pode usar as tuas palavras. A oração que Deus ouve, que Deus recebe, não está nas palavras bem elaboradas, nos vocabulários, está naquilo que está no coração, que a palavra que eu estou falando está saindo do meu interior, do meu entendimento, do meu coração. Eu tenho que orar entendendo que eu oro, e não posso me esquecer daquilo que falo com Deus. Nós temos essa facilidade, nos esquecemos. A oração, para ser oração, você tem que falar com o coração e não pode esquecer daquilo que você está falando com Deus. E o teu amém é a confirmação da fé no teu coração que Deus te ouviu. Amém, assim seja, porque eu creio. Quando eu termino a oração, eu tenho certeza que Ele me ouviu. Pastor, por que orar e buscar a sua face não é a mesma coisa? Não, vai ver a diferença na próxima aula. Aqui nós estamos falando só de oração, nós já estamos quase encerrando, porque não vai dar tempo nem eu entrar
em todas as anotações que tomei nota para falar acerca disso, porque a oração é algo muito abrangente e muito necessário. Muito necessário. Pastor, então tem que orar muito? Tem que orar muito? Não é nas muitas palavras que Deus ouve, querido, querida, amado irmão, amada irmã. Mas não é a quantidade da oração, é a continuidade, é a perseverança. Jesus falou, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, sempre. E Paulo diz, orai sem cessar, sempre está orando. Se está levantando, está orando. Se está deitando, está orando. Se está andando, está orando. Porque é relacionamento com Deus. Então, quanto mais você ora, nem sempre, por muito orar, quer dizer que essa pessoa é muito íntima de Deus. Porque tem que saber orar. Aprende, como esse discípulo pede. Escuta a voz do Espírito Santo que intercede. Quem melhor ora por nós? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece Deus, como o Espírito do homem conhece o homem. O Espírito Santo te ajuda, ele intercede. Então permita-se. Olha, tem que se reservar, tem que se resguardar. É um momento particular, eu e o Senhor e eu. Se tivesse tempo oportuno para falar das experiências de oração, dos momentos de comunhão com o Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos voltar à boa prática do relacionamento com Deus, porque Ele já proveu para nós outros, para que possamos nos relacionar com Ele. Ele já tirou a barreira da inimizade. Então se relacione, tenha relacionamento com Deus através da oração, fale com Ele, mas também não fique, tem gente que fica, ô Senhor, igual o narrador de Filipe, então eu estou presente, e vai, e não para. Estou dizendo que Deus ouve? Não, cada um tem sua particularidade, a sua maneira, e Deus respeita isso, mas isso, que as palavras que estão saindo da boca, seja aquilo que está no coração. Por isso que eu digo, não adianta só soltar palavras ao vento. É relacionamento. Senhor, e na convicção do meu coração, Pai, eu tenho certeza que o Pai está me ouvindo. Oh, que privilégio. Quando eu falo Pai, o que vem à sua mente? O que vem à minha mente? Pai nosso, quer dizer, não é só seu. Como você está clamando, tem muitos outros cristãos do mundo clamando. É o Pai de todos aqueles que Jesus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque creram no seu nome. Creram no unigênito do Pai. Então nós temos essa liberdade. Pai é íntimo. Paizinho, papai. Papai é algo muito íntimo. Então quando você fala Pai, já vem no teu coração a gratidão. Oh Pai, Tu me deste o privilégio de ser feito teu filho pelo sacrifício de Cristo. Olha como você tem que saber que você está orando. Orando pelo aquilo que você conhece do teu Pai. Você sabe com quem você está se relacionando. É teu Pai. É aquele que te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Filha de Deus. Aleluia. Oh glória. Pai nosso que está no céu, Ele é soberano, Ele habita nos altos céus, santificado que a minha vida, que o meu proceder santifique o teu nome. Não é nós que temos capacidade de santificar o nome de Deus, é Deus através de nós santificando o seu nome. Que Ele nos dê essa graça. Porque quantas vezes nós não santificamos o nome dele? Vamos mentir? De maneira nenhuma. Né? Olha, e aí se nós formos parar para caminhar só nesse texto que fala sobre a oração modelo, a oração dominical, então não é só um mantra, não são só palavras decoradas que eu tenho que repetir. Não adianta rezar 1000 ou orar 1000 Pai Nossos se você não conhece o Pai, se não tem intimidade com o Pai,
se não conhece, que não sabe o que... Você tem que saber o que você está orando. Ô Senhor, me dá uma Ferrari. Uai, vou pedir para Deus uma Ferrari? Por que Ele vai me dar? Com qual objetivo? Estou dando um exemplo, não quer dizer que Deus não possa te dar. Uai, pode te dar isso e muito mais. Mas espera aí, Deus não faz as coisas sem objetivo, sem um propósito definido. E qual é o propósito? Que o nome dele seja glorificado, porque dele é o poder, o reino e o domínio para todo sempre. Se dar uma Ferrari para você vai glorificar o nome dele, ele vai te dar. Mas isso é para a glória dele. Mas se eu não dou conta de pagar o IPVA do meu carro popular, como é que vai ser? Não, Deus que deu a Ferrari dá a condição de pagar o carro. Vamos ser realistas, né? Vamos agir com fé, até crer no impossível, mas dentro de um propósito pré-estabelecido, designado por Deus. Como é que eu conheço isso, pastor? Pelo relacionamento. Você conhece uma pessoa bem quando você se relaciona com ela. E Deus é muito mais, Deus está muito além. Então ore, porque Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se submeter a mim, quando o povo se submete e sabe que Deus é o rei, que o governo está nele, que o domínio está nele, o segundo passo ele vai buscar a face, vai orar, vai se relacionar com ele, com toda humildade, reconhecendo a sua grandeza. E daí nós caminhamos para o próximo ponto que queremos falar, que se assim o Senhor nos permitir, na próxima sexta, vamos falar sobre buscar a minha face. Buscar a face de Deus. Qual a diferença disso para orar? Tem diferença buscar a face e orar? Vamos, nos acompanhe aqui na ADEX 310, ADEX Recanto das Emas, aí pelo Facebook, pelo Instagram, ADEX 310. Compartilhe, chame mais pessoas e vamos juntos participar. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por este momento que nós nos encontramos com Ele. Queridos e queridas, ore, aproveite do caos. Deus faz gerar bênção. Use esse tempo que Deus está te proporcionando com sabedoria e separe um tempo para Deus. Se relacione com Ele, tá? Se relacione com Ele. Ore. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos manter esse bom relacionamento com Ele? Amém? Ore comigo. Grandioso Deus, Pai querido, como é bom estarmos em Tua presença. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos proporciona de nos relacionarmos contigo. Que maravilha! Como é bom! Ó Senhor, nos ajuda a permanecermos, a retornarmos a uma vida de oração, uma vida de relacionamento íntimo e profundo, por Tua graça, pelo Teu Espírito, porque tudo que somos, que havemos de ser, tudo que viemos possuir ou possuímos, é porque o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem nos dado e vem de Ti. Cremos e confiamos. Senhor, nesses dias em que muitos estão em suas casas, lhe dá a oportunidade e lhes dá o privilégio de poderem se relacionar com o Senhor. Chama, Senhor, em particular. Ajuda este teu filho, esta tua filha, a sentir novamente desejo de buscar a tua face. Nos ajuda. Sê conosco. Em nome de Jesus, teu filho, Senhor. Porque no teu reino só vão entrar os íntimos. Por graça, nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Te espero. Nós temos agora domingo, o culto da família. Então participe conosco, reúna a sua família. Vamos fazer aquele grande culto familiar. Nós vamos estar aqui com a nossa família. Você vai estar aí com a sua família. E juntos vamos adorar o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê a paz.